um mês assim, saindo do meio. Esse é o tema da nossa série de mensagens de 2025 de julho. Por que julho, pastor? Não seria certo a gente fazer isso em junho? Porque junho é o meio do ano. Não. O meio do ano não é junho. Junho é o meio dos meses. Mas o meio do ano é dia 2 de julho. Então essa semana, irmãos, você entrou em uma fase fundamental, crucial. E o que você vai fazer em julho, presta atenção, o que você vai aprender em julho vai determinar os resultados que você terá até o fim desse ano de 2025. Quem fez projeto de vida aí em 2025? Deixa eu ver. Amém. Muitas pessoas fizeram. Alguns aqui já têm testemunho do projeto de vida de 2025. Mas alguns ainda não têm, e alguns que têm alguns testemunhos ainda não têm todos. Mas eu creio, irmãos, que nós estamos na fase mais importante do ano, que é o meio. Porque nós vamos aprender hoje, e durante todo esse mês, a gente vai aprender que o meio do ano não é só o meio do ano. O meio do ano é espiritual. Você sabia disso? O meio é um mês, é uma época de uma batalha espiritual muito grande. Todo meio na sua vida é um tempo de batalha espiritual. E nós vamos aprender isso durante todo o mês de julho. E no mês de julho nós vamos sair do meio. Fala assim comigo, em julho eu vou sair do meio. Amém? Você crê nisso? Eu queria compartilhar com você um pouquinho da minha vida, rapidinho. Porque eu descobri, em 2023, que o meio é um lugar, assim, muito perigoso. E eu descobri na minha vida que eu tinha muito problema com o meio. Eu não sei se é a minha personalidade, meu temperamento, eu não sei. Mas eu tenho uma característica que eu fico entediado muito rápido. Eu gosto de começar coisas novas. Eu gosto muito de fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Até no meu trabalho, irmão, se eu fizer coisa muito repetitiva, eu fico entediado. Então eu estou sempre querendo criar alguma coisa nova, alguma coisa nova. Eu amo criar coisas novas. Mas eu tenho um problema. Oh. Eu tenho um problema sério, irmão. Da mesma forma que eu gosto de começar coisas, eu tenho um problema de terminar coisas. Será que tem alguém aqui também que tem problema em terminar coisas? Irmãos, eu tinha um problema na minha vida de terminar livros. Eu começava um, começava dois, começava três ao mesmo tempo, não terminava nenhum. Chegava no meio, ficava entediado com aquele livro, não terminava. Começava um curso, não terminava. Começava a fazer alguma coisa, por exemplo, lavar louça. Eu gosto muito de lavar louça, irmãos. Eu não lavo muito, mas eu gosto. É raro eu lavar, mas eu gosto. Só que tem uma característica que eu sou assim. Quando eu começo a lavar a louça, aí eu tô lá lavando. Aí tem um copo aqui. Agora tá vazio. Mas vamos supor que eu tô lavando esse copo aqui em casa. Aí eu descubro que tem uma sujeirazinha aqui nesse copo. Aí eu pego um palitinho, Ih, saiu a sujeirinha, que legal, gostei, hein? Aí eu vou ficando 10 minutos esfregando aquele copinho até ele ficar limpinho. Aí eu vou pegar o outro, sabe o garfo? Que às vezes no garfo, assim, aqueles garfos que tem aquela coisinha de madeira, às vezes dá uma sujeirinha ali. Aí, irmão, eu amo tirar aquilo. Aí eu pego os garfinhos, fica ali, bombrilzinho com um palitinho. Ih, que legal, ficou limpinho. Só que depois do quarto garfo que eu lavei, eu já tô cansado, enjoado. Falei, agora eu não quero mais lavar a louça, não. Já enjoei. Eu tô cansado. Sabe aquele negocinho que fica em cima da panela de pressão? Eu não sei o nome daquele troço que fica rodando. Hã? Pino, válvula, aquele negócio, né? Aquilo fica junto a uma crosta ali, né? Aí eu um dia lavando, aí eu peguei aquilo, soltei, irmão, fiquei umas meia hora limpando aqueles buraquinhos ali. Só que depois eu olhei pra louça, tava cheia a louça. Eu falei, não, agora eu não quero mais não. Cansei.
Então eu tenho essa característica de começar coisas, aí começa a lavar o carro, aí tu começa a limpar com a escovinha e tal, não sei o quê. Quando chegou no metade do painel, já desisti, irmão, já desanimei de limpar aquele negócio, demorou muito, fiquei entediado. Então, irmãos, eu não sei se tem mais alguém aqui que tem problema em terminar coisas, mas eu descobri que eu tenho problema. E o início do ano é bênção, é ou não é, irmão? Início do ano a gente faz projeto, a gente faz projeto de vida, a gente bota no projeto de vida o quê? Vou ser mais fitness. 2025, o ano fitness. Vou comer fruta, vou comer salada, vou abandonar o mocotó, vou abandonar a gordura, né? Vou fazer dieta, hein? Será que eu sou profeta aí, ó? Vou falar, Deus, não revela nome não, Deus. Não revela não, senão eu vou falar nome aqui, hein, Deus. Vou fazer aquela dieta do carboidrato. Nem conhecia isso, tem alguém aqui que faz aqui, irmão. A dieta do carboidrato. E a gente começa bem. Esse ano eu faço aquele curso. Esse ano eu termino a reforma da minha casa. Esse ano eu termino. Vou fazer aquele cômodo, vou embolsar, vou pintar. Esse ano eu vou fazer curso de dança. Esse ano eu vou fazer curso de inglês. Vou me matricular no curso de inglês. Esse ano eu entro na faculdade. Tô falando com alguém, você tá rindo aí, irmão? Será que eu ainda não falei nada aí a teu respeito, não? Esse ano, olha, esse ano eu vou ficar firme nos cultos. Esse ano não vou faltar um culto. Esse ano o meu ministério vai pra frente. Porque esse ano eu não vou faltar culto. Esse ano eu vou ler a Bíblia todo dia. Vou manter o foguinho, 100 dias de leitura bíblica, vou jejuar. Pastor, pode contar comigo, que esse ano eu tô firme. Isso em janeiro. Aí fevereiro vem. Aí março, abril, tô mais ou menos. Quando chega maio, quando chega junho, eu já tô assim. Quando chega o meio do ano, irmãos, a maioria já desistiu de praticamente tudo. E tem gente, irmãos, que infelizmente não termina nada o que começa. Começa a pintar uma parede, termina no meio. Começa a reformar uma coisa, termina no meio. Começa um livro, para no meio. Começa um curso, para no meio. Começa um projeto, para no meio. Começa a ir no GC, para no meio. Tem gente que não consegue ser fiel nos seus dízimos. Começa a devolver seu dízimo, quando vê, para no meio. Assume um compromisso com o Senhor, para no meio. Irmãos, e eu vou te falar, o meio é espiritual. Eu descobri isso. Eu descobri, irmãos, que a minha vida não andava para frente, porque eu era muito empolgado, motivado, mas quando chegava no meio das coisas, eu desanimava e parava, e achava que não tinha problema. Mas eu descobri, irmãos, que isso é muito mais espiritual do que eu imaginava. Então eu comecei a identificar tudo na minha vida que eu iniciava e parava. E comecei a aprender a uma frase: não vou parar no meio. Eu vou até o final. Sabe por quê? Porque o diabo, olha, o diabo odeia conclusões. Por quê? Porque Deus é um Deus de conclusão. Quem lembra da criação do mundo? O Senhor criou a terra, as árvores, e terminou o primeiro dia, terminou a criação da primeira fase, e ele disse que era bom. Deus só diz que é bom quando termina. Quando ele terminou as estrelas, Deus poderia ter falado assim, ó, vou fazer 1 bilhão de estrelas. Já é o suficiente. 1 bilhão já é bem bonito. Mas o plano era fazer 100 bilhões. Não, vou parar em 1 bilhão. Já é bom. Já é meio bom. Irmãos, Deus só diz o seguinte: é bom quando eu terminei todo o cosmo, todas as estrelas e universos existentes. Então, quando ele terminou, ele disse: é bom. Deus é um Deus de conclusão. E da mesma forma, Jesus, em João capítulo 17, sabe o que ele disse? Pai, eu te glorifiquei, terminando, concluindo a obra que o Senhor me deu para fazer. Porque, irmão, nós só glorificamos a Deus quando nós vamos até o final.
Nós só glorificamos a Deus quando terminamos. E isso não é apenas no ministério, é em tudo na nossa vida. Quando você tem lá a sua casa pela metade, quando você tem lá aquele cômodo pela metade, aquela parede pela metade, irmão, isso não glorifica a Deus. Não glorifica. Por quê? Porque só o diabo que fica feliz em ver você começando sem terminar tudo na sua vida. E você fica frustrado. Fica ou não fica, irmão? Você fica frustrado consigo mesmo e o diabo fica feliz. Agora, quando você diz, Deus, eu concluí aquilo que eu terminei, então você está glorificando a Deus. E a maior conclusão da história foi na cruz. Quando Jesus disse, está? Jesus disse, Pai, eu concluí aquilo que o Senhor me deu para fazer. E se nós somos filhos de Deus, se nós queremos glorificar a Deus em tudo na nossa vida, nós temos que ser homens e mulheres que não param no meio. Porque Paulo disse o seguinte, fui até na metade da minha carreira, fui até onde eu estava animado, parei no meio, mas eu glorifiquei a Deus. Foi isso que Paulo disse? Paulo disse o quê? Terminei a carreira e guardei a fé. Paulo estava dizendo, só guarda a fé e glorifica a Deus quem termina aquilo que começa. Irmãos, nós vivemos numa geração, nós vivemos numa época que não termina nada. De vez em quando eu tenho que citar a minha avó aqui, irmãos, porque é um dos meus maiores exemplos. 40 anos de evangelho, 40 anos de batismo, nunca desviou, nunca voltou atrás. Morreu aos 90 anos, glorificando a Deus, porque terminou a obra que ela começou. Sabe como é que estava o caixão dela? Quem foi lá viu. Tinha uma bandeira do diaconato sobre o caixão dela. Sabe por quê? Porque ela nunca abandonou o diaconato. Nunca. Sempre foi diaconisa. Por quê? Eu fui consagrada diaconisa. E eu vou glorificar o Senhor até no meu caixão. Sabe, irmãos? Eu falei de dízimo aqui, lembrei disso. A minha avó nunca, desde que se converteu, deixou de devolver um dízimo na vida dela. Nunca. E quando ela estava no hospital, internada, a gente ia visitar ela, ela falava assim, meu filho, toma, leva o meu dízimo para a igreja. Quem vai pensar em dízimo, irmão, quando você está internado doente? Mas ela começou um compromisso com Deus. E sabe o que aconteceu? Quando ela morreu, um dia antes dela morrer, ela me deu o envelope dela de dízimo. Falou assim, filho, não esqueça de devolver o meu dízimo. Ela morreu num dia. No domingo eu estava aqui. E eu consagrei o dízimo dela, ela já estava no céu. E eu estava aqui entregando o último ato de fidelidade dela ao Senhor. Irmãos, só que nós vivemos uma geração, irmãos, que não termina nada que começa. Eu falei aqui da minha filha, tadinha, não está nem ouvindo, aleluias. O meu avô tem 90 anos, ele trabalha há 60 anos no mesmo lugar. A minha filha tem 23, ela já tem 15 assinaturas na carteira de trabalho. Exagerei um pouquinho, mas é quase isso. Por quê, irmão? Começa, não gostei, vou embora. Começa, desanimei, vou embora. Começa, me tratou mal, vou para outro emprego. Tá tudo bem, ela tem o direito de escolha, mas o problema é quando tudo na nossa vida é assim. O primeiro problema que vem, chega no meio, eu já desisto. Irmãos, eu conheci uma pessoa que ele casou, em 7 dias de casado, ele terminou o casamento. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Terminou o casamento com 7 dias. Não deu nem tempo de gastar uma escova de dente. Quem concorda? Não deu tempo, irmão, nem de gastar um sabonete de repente. Eu estou casado há 23 anos, 22 anos. Irmãos, com certeza a gente já passou por vários ciclos do meio. Mas eu determinei que eu não vou parar no meio não, irmãos. Eu vou até que a morte nos separe.
E eu e minha esposa já estamos achando até engraçado, irmão, porque a gente se conheceu, a gente era adolescente. E aí agora a gente já está com 40, eu e ela, agora a gente já está começando a sentir as dores. Né? Fica eu e ela, parece dois velhinhos. Ai, amor, tô com dor aqui. Ai, eu também tô com dor nas costas. Tá? Aí eu fico rindo, né, amor? A gente está envelhecendo juntos. Mas, irmãos, tem gente que... Sabe qual é a frase? Olha aqui agora, sério. Olha para mim. Sabe qual é a frase, sem exagerar, que eu mais tenho escutado da boca dos crentes? Sabe qual é? É a seguinte, ó. Ah, pastor, essa semana eu pensei em desistir, tá, pastor? Aí conversa com outro. Olha, pastor, quase desisti, pastor. Aí conversa com outro. Olha, pastor, eu cheguei a desistir, pastor. Não, eu vou desistir, pastor. Irmãos, isso parece que está na boca de todo crente hoje em dia. Chega no meio, aí começa, vou desistir, ó, me segura que eu desisto, hein? Irmão, nós temos que ser pessoas que concluem aquilo que nós começamos. Fala com esse irmão que está do seu lado, fala assim, meu irmão, não fica no meio não, hein? Mas deixa eu te mostrar, abre a sua Bíblia comigo, no livro de Neemias. Irmãos, isso é tão poderoso, que no primeiro culto eu já tive um testemunho já. No primeiro culto, já teve uma pessoa que veio testemunhar para mim, olha, tinha essa área que estava no meio, Deus já me falou como é que eu vou fazer, já estou saindo do meio já. Poderoso, irmão. Neemias. Eu estou estudando o livro de Neemias e eu descobri que Neemias também passou pela luta do meio, a luta que todo mundo passa. Neemias também passou. Neemias passou por uma primeira luta, Neemias 4, 1 e 2. A luta do início. Porque o diabo ele vai te encontrar em dois pontos. No início e no meio. Quando você conclui, aí o diabo não tem nada, ele já foi envergonhado. Mas ele vai te encontrar no início para te impedir de começar. E depois ele vai te encontrar no meio para te impedir de concluir. Então em Neemias capítulo 4, verso 1 e 2 diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e começou a zombar. E falou na presença dos seus irmãos e dos exércitos de Samaria, dizendo: O que estão fazendo esses fracos judeus? Será que vão permitir a eles isso? Eles vão sacrificar agora? Será que eles vão acabar isso em um só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? Sabe o que quer dizer isso? Antes de começar a obra, o diabo já estava ali, através de Sambalate e Tobias, dizendo o seguinte: não adianta nem tentar, nem começa, porque você não vai conseguir. Nem começa esse muro, rapaz. Você acha que você vai conseguir ser isso aí? Você acha que esse plano, esse objetivo que você está colocando, você acha que esses sonhos que você tem, nem tenta. O diabo muitas vezes te intimida para falar o seguinte: para de sonhar. Você está sonhando aí, rapaz, em ser o maior corredor do Brasil aí, rapaz. E para de sonhar com isso. Nem tenta. Tem gente melhor que você, tem gente com maior patrocínio que você, rapaz. Tem gente aí que desiste. É, irmão. O diabo tenta... E sabe de uma coisa? Aqui, olha. Você sabia que tem gente que já não tem mais planos nem objetivos? Tem gente, irmãos, aqui, ó. Todo ano a gente faz o nosso projeto de vida. E todo ano Deus me surpreende com meus projetos de vida. Deus faz além do que aquilo que eu possa pedir ou pensar. Mas tem gente que já fala o seguinte: não, eu nem planejo mais nada não. Deixa a vida me levar e vida leva eu. Não, eu não planejo nada mais não. Irmãos, o diabo já te venceu, irmão. Você nem começou, o diabo já conseguiu te desanimar. Mas eu quero te dizer nessa noite, eu quero te encorajar e te dizer: você tem que ter sonhos grandes, porque você tem um Deus grande. Você tem que ser uma pessoa de objetivos, de sonhos, de planos. Planejar para a semana, planejar para o mês, planejar para o ano, planejar para daqui a 5 anos. Eu tenho plano para daqui a 5 anos.
Eu já tenho o plano de quantos livros eu quero escrever daqui a 5 anos. Eu já tenho o plano de daqui a 5 anos quantos membros essa igreja vai ter daqui a 5 anos. É claro, eu submeto os meus planos à vontade de Deus. Senhor, se o Senhor quiser, está aqui. Mas esses são os meus planos. Irmãos, e Deus sempre surpreende a gente. Então, irmão, você tem que... Não deixe o diabo te intimidar. Fala com essa pessoa que está ao seu lado. Vamos lá, ressuscita esses sonhos aí, irmão. Se anima, irmão. Te apruma. As 3 tias, né? Te anima, te apruma e te alegra. Não deixe o diabo te intimidar, irmão, amém? Ah, não, pastor, já desisti da casa própria. Que desistiu da casa própria o quê, irmão? Deus é um Deus que Ele pode te dar além daquilo que você tem recursos para fazer. Deus pode fazer além do que você possa imaginar. Não deixe o diabo zombar de você e te intimidar. É isso que ele queria fazer com Neemias. Ah, vocês são fracos. Ah, vocês não vão conseguir. Neemias falou, cala. Cala, eu sei que a obra é maior do que eu, mas a obra é de um Deus grande, a obra é de Deus. Deus vai fazer. E aí ele começou, irmão. Começou a obra, começou a trabalhar. Quando ele começou a trabalhar, o diabo desistiu. Mas olha o que aconteceu, irmãos. Sabe aonde que a obra chegou? Neemias 4:6. Começaram a trabalhar, Douglas. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Quando chegou em julho, tá lá, Neemias 4:6. Porém, edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a... O muro se fechou até a... Metade. Porque o coração do povo se inclinava, a gente estava animado. Só que sabe o que aconteceu, irmãos? No verso 7... E sucedeu que ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação do muro de Jerusalém, que já as brechas se começavam a tampar, a coisa estava acontecendo, a obra estava subindo, olha, estava dando certo. Então eles iraram-se de sobremodo, e juntaram-se entre si todos para vir guerrear contra Jerusalém, para nos desviar do nosso objetivo. Responde aqui para mim. Em que momento da obra o Sambalate e Tobias ficou irado e veio contra eles? Em que momento? No meio. No meio da obra. Você está entendendo que o meio é espiritual? O meio de tudo que você começa. Entre o início e o meio, o diabo não apareceu. Mas quando chegou no meio, o diabo ficou irado. Sabe por quê? Ele falou, se eu não desviar ele do seu propósito, eles vão terminar. Então a gente tem que fazer alguma coisa para desviar. Olha aqui para mim. Desviar o propósito. Às vezes eu estou pregando, eu estou no meio da mensagem. O inimigo desvia a tua atenção. Sabe uma coisa que eu descobri? Toda vez que eu estou no meio de alguma coisa, a chapa começa a esquentar para o meu lado. Toda vez que eu estou no meio e eu estou indo bem, aí quando, sabe? Quando a coisa começa a ir, quando as brechas começam a tampar, quando a coisa começa a tomar corpo e eu estou prestes a alcançar algo, aí, meu irmão, aí começa um problema aqui, aí um vizinho endemoniado começa a dar problema lá. Irmãos, eu falei com os irmãos aqui, até o abacate ficou endemoniado lá em casa, irmão. Até o abacateiro ficou endemoniado. Porque, irmão, o vizinho começou a reclamar assim, pastor, aí, seus abacates estão caindo aqui em cima do meu telhado, resolve isso aí. Irmão, pensa no abacateiro grande, imenso. Aí eu tive que pagar alguém para subir lá e cortar. O cara cortou o abacate, cortou, longe do terreno dele. Aí ele veio me falar o seguinte, pastor, é o seguinte, teus abacates ainda estão caindo no meu terreno. Eu falei, pelo amor de Deus, o Satanás tá botando a mão no abacate, levando lá, irmão. O troço está fazendo curva para me atribular. É esgoto, é garagem, é porta quebrando lá na garagem, irmão. Misericórdia.
É um problema aqui, é um problema ali, um problema aqui, um problema lá, um problema lá. É o Douglas me dando problema, é a Suélia me dando problema. Não, brincadeira, irmão, brincadeira. E aí aquela tribulação, quem já passou por um momento de repente, vem tribulação de tudo quanto é lado. Quase quebra o pé, torce o pé, cai, a máquina de lavar para, o gás acaba. Já passou por isso aí, irmão? Hein? Aí briga, o casamento, aí os filhos ficam doentes. Do nada, irmão. Irmão, eu já descobri que é o seguinte, quando começa a tribular assim desse jeito, é porque o Sambalate e o Tobias, o Satanás, ele está percebendo que eu estou construindo algo. O Satanás está percebendo que as brechas estão tampadas. O Satanás está percebendo que a coisa está andando na minha vida. Aí ele começa a me atribular. Para quê? Para eu parar e desistir. Mas sabe o que Neemias fez? No verso 9. 4:9 diz assim: porém, nós oramos ao Senhor nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Deixa eu te falar, irmãos, olha, preste atenção aqui, ó. Sempre que você estiver fazendo algo que vale a pena, sempre que você estiver construindo algo poderoso, algo que vai mudar a tua história, algo grande, você tem que saber que o inimigo vai se levantar no meio para te desanimar e te fazer retroceder na fé, retroceder nos seus objetivos, retroceder nos seus planos e te fazer voltar atrás e desistir. Mas você tem que saber que você tem uma arma contra o inimigo. Neemias falou, o Sambalate e Tobias, o bicho está irado. O Satanás está irado. Mas eu tenho uma arma poderosa, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Começou a orar, irmão, Neemias foi orar. E porque ele orou, ele não parou no meio. E sabe por que muita gente para no meio? Porque quando a luta vem, ele foge da oração. Mas, irmãos, quando a luta vier no meio, em vez de parar, em vez de entregar o cargo, em vez de entregar a aliança de casamento, desistir do casamento, desistir do curso, desistir da faculdade, vai orar, irmão. Fala com essa pessoa que está do seu lado, vai orar, irmão. Mas tem que falar assim, vai orar, irmão. Ei. Amém? Irmãos, eu comecei a orar. O Satanás veio, a tribulação veio, eu comecei a orar. De repente, olha o testemunho, irmão. Uma das tribulações na nossa vida lá era um portão de uma garagem quebrado, irmão. Misericórdia, aquilo estava me tirando o sossego. Aí levamos, um serralheiro não resolveu, levamos outro, cobrou R$700 para consertar um pininho do portão. Eu falei, pelo amor de Deus, não. Aí fomos orar. Vamos orar. De repente, irmão, apareceu um outro serralheiro lá e falou assim, isso daí, R$100 eu resolvo. Eu falei, o serviço é teu, agora. Irmãos, em 10 minutos ele resolveu o problema. Tá lá, glória a Deus. Menos uma tribulação na minha vida, aleluia. Quando você ora, Deus trabalha. Você não pode parar no meio por causa dos problemas, irmão. Você tem que orar por causa dos problemas. Então vai orar, irmão, em nome de Jesus. Mas a segunda batalha que Neemias enfrentou, sabe qual foi no meio? Olha, no meio do ano, no meio dos seus projetos, a primeira batalha que você enfrenta é externa. Mas a segunda batalha, muitas das vezes, não é nem o diabo, não. Às vezes é interno. Olha o que aconteceu em Neemias 4:10. Neemias 4:10. Então disse Judá, um dos nossos, disse o seguinte, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito. Nós não poderemos edificar o muro, irmão. Vou até te falar o seguinte. Às vezes no meio, vai até aparecer pessoas também para falar palavras de desânimo para você, sabia? Não aqui na igreja. Porque aqui só tem encorajadores. Aqui só tem gente para te botar para cima, irmãos. Amém? Nessa igreja aqui só tem gente que vai incentivar teus planos, teus objetivos, teus projetos. Mas às vezes lá no mundo,
Tem gente que vai falar para você assim, e é muito para você. É muito problema, desiste. É muito difícil, você não vai conseguir. Mas sabe o que Neemias fez? No verso 4, verso 14. Neemias disse o seguinte: eu olhei, levantei e eu disse aos nobres, eu disse aos meus irmãos, levantem-se, não temam, lembre-se do grande e temível Senhor. Pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas suas mulheres e pelas suas casas. Irmãos, olha aqui. Eu quero te dar uma palavra de encorajamento. Você que falou assim, vou fazer uma faculdade, não vai para frente, não sai do meio. Você que falou assim, o meu ministério não sai do meio, a minha casa própria não sai do meio, a minha reforma não sai do meio, a minha obra, o meu trabalho, o meu ministério, minha vida espiritual não sai do meio. Eu quero te dar uma palavra nessa noite. Não tema as palavras do diabo, não tema o inimigo. Lembre-se, o Senhor é grande e terrível, Ele está a teu favor, Ele vai abençoar você, só não para no meio. E ele falou uma coisa poderosa. Aqui, olha. Lutem. Lutem pelos seus. Sabe o que eu descobri? Que quando eu fico no meio, não tem a ver só comigo. Porque às vezes eu penso assim, se eu parar... Não tem sim. Porque quando eu paro, eu estou influenciando meus filhos. Quando eu paro, eu estou influenciando minha esposa. Eu estou influenciando pessoas. Tudo aquilo que eu não concluo na minha vida, eu não glorifico a Deus. E eu estou deixando de dar um bom exemplo para as outras pessoas. Ele disse o seguinte, olha, sabe por que você tem que terminar a construção desse muro? Pelos seus filhos. Sabe por quê? Pela sua esposa. Tem marido, irmão? A vida espiritual dele. Vai. Quando chega no meio... Maridos... Não parem no meio. Sabe por quê? Pela sua esposa. Sabe, irmãos, várias vezes na minha vida ministerial, as lutas foram muito grandes. E tem 2 motivos pelo qual eu não desisto do ministério que Deus me deu. Eu não desisto de pastorear. Apesar de ter pessoas que dão muito trabalho. Está ali, o Rafael. Olha o Valmir lá atrás. É muito trabalho, irmão. Trabalheiro, meu Deus do céu. Mas sabe por que eu não desisto? Tem 2 motivos pelo qual eu não desisto. O primeiro, que eu vou um dia encontrar com o meu Senhor. E eu quero que Ele me diga 2 palavras só. Servo bom e fiel. É por isso que eu não desisto. E o segundo, é pelos meus filhos. Porque, irmãos, se eu largar o meu ministério, se eu chegar lá no pastor Juventino e entregar meu cargo para ele, eu não vou para o inferno por causa disso. Mas o meu filho vai falar assim, ué pai, por que o senhor abandonou a igreja? Por que o senhor deixou de ser pastor? Meu filho, muita luta, parei no meio. Sabe, irmão, no início do ano, eu compartilhei com vocês aqui com muita alegria e empolgação. Eu estava empolgado. Eu nunca tinha feito faculdade. Tenho 40 anos, não fiz faculdade. Aí chegou em dezembro, Deus abriu uma porta, olha a empolgação. Igreja, eu vou fazer minha faculdade, todo mundo. E eu. Irmão, chegou janeiro, eu estava empolgadão. Chegou fevereiro, uma matéria chata. Chegou março, uma mais chata ainda. Irmãos, eu sei que amanhã, pra você ter ideia, amanhã... eu tenho que assistir 6 aulas da faculdade e entregar 2 provas. Como? Eu não sei. Porque tá chato. Minha vontade de desistir tá enorme. Mas, irmão, que cara que eu vou ter para falar com a igreja que é, irmãos? Lembra daquela faculdade? Parei no meio, irmãos. Não. Agora eu vou à final, irmão. Só por ódio, na força do ódio, eu vou trazer o diploma aqui para vocês verem. Na força do ódio. Só para falar assim, igreja, não parei no meio, hein? Se eu terminei, você também pode. Por quê, irmão? Porque eu não estou lutando só por mim.
Eu estou lutando para que um dia eu fale com meu filho assim, filho, ó, papai terminou a faculdade aos 42 anos. Você também vai terminar a sua. Papai fez pós-graduação aos 44 anos. Você também, meu filho. Você não vai parar de estudar, não. Porque se eu fiz aos 40, você vai fazer também. Eu estou lutando pela minha família. Quando eu estou, a minha fé, não é só por mim, é pela minha família. Eu não vou parar no meio. Porque eu tenho pessoas ao meu redor. E você também. Então, irmão, tudo que você termina e conclui, você está dando exemplo para outras pessoas. Se coloca de pé no seu lugar. Eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai parar diante da intimidação do diabo. Amém? Ó, o diabo vai zombar de você. Aqui, tem gente aqui que veio do imersão, veio como? Voando. Sapateando no sapatinho, no manto, no fogo, na terra, no ar. Mas não se engane. O meio chega. Quando chega ao meio, vem a intimidação, vem a zombaria, vem a afronta, vem as lutas, vem o desânimo. Mas eu declaro sobre todos aqueles que foram no imersão, não vão parar no meio, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a tua vida que no mês de julho, muitas áreas da tua vida que estão paradas vão ser ativadas. Muitas áreas da tua vida vão ser ativadas e você vai sair do meio com tudo. Você vai romper. O diabo, se ele parar na tua frente, você vai atropelar ele. Em nome de Jesus você vai sair do meio. Amém, irmão? E eu quero orar por você nessa hora. Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque Tu és um Deus de conclusão. Tu não é um Deus que começa a obra e para pela metade. O Senhor é um Deus que conclui tudo aquilo que termina. E a boa obra que o Senhor começou em nós, o Senhor vai terminar. E a obra que nós temos começado na terra, nós também vamos terminar. Tudo aquilo que nós começamos, nós vamos ir até o fim para glorificar ao Senhor nessa terra. Desde as coisas mais simples até as coisas que envolvem a nossa fé, o nosso ministério, nós não vamos parar pelo meio. Vamos sair do meio e chegar até o final. Senhor, em nome de Jesus, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que perseveram e terminam a carreira, terminam a caminhada para glorificar ao Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor desperte, ativa dons, ministérios, sonhos, chamados, planos, objetivos, e que, Senhor Deus, o meio, o desânimo, a afronta não venha parar essa igreja, mas que esse seja um mês de romper do meio, em nome de Jesus. Que assim seja. Todos dizem? Amém. Deixa eu te pedir uma coisa. Se for possível, e você começar essa semana, alguma coisa que você vai sair do meio, manda para nós, manda uma foto. Sabe aquela reforma que você estava parada no meio? Aquela limpeza, que você tinha que jogar aquele monte de coisa fora? Então, enfim, aquele curso, começa, se inscreve, se matricula, manda uma foto pra gente assim, ó, hashtag saindo do meio. Amém, gente? Fala assim, eu vou sair do meio. Amém?